O anime se inicia na Academia Saiko, um colégio onde estudantes talentosos aprimoram suas habilidades. A escola é dividida em arte de alta performance, esporte e turma avançada. A educação oferecida não é nada menos do que a melhor. Nosso protagonista acabou de ser transferido para o colégio de elite, mas já tava levando um couro. O cara chama ele de fracassado patético e o nome do protagonista é Yu Ayase, filho de Subaru Ayase, uma atriz mundialmente conhecida e incrivelmente talentosa. É dito que nosso garoto também foi péssimo na prova da turma avançada. Entretanto, a plateia quer ver como ele vai conseguir superar. Dizem que os gênios escondem seus verdadeiros talentos. Nosso garoto apresenta sua mãe, Subaru Ayase, uma atriz de primeira linha e com uma beleza sem igual. Inclusive, ela mesma fazia cenas perigosas porque dublê é pra Nutella. Sua mãe era tão genial que se formou como a melhor aluna em uma universidade famosa no exterior. O cara lhe pergunta o que é que o Yu vai fazer. As R$3 do colégio querem saber quais são suas verdadeiras habilidades. Entretanto, nosso guri nunca praticou esporte de combate na sua vida. Mas esse trouxa não para de chamar ele pra lutar. Ele grita que não é igual sua mãe e partiu pra cima. Se fosse um shonen, ele teria despertado um poder absurdo. Mas a realidade é muito diferente. Uma formiga bate mais forte do que esse moleque. Tomou no queixo, saiu voando. Realmente o moleque é um fracassado sem habilidade. Os figurantes começaram a pensar que a ideia dele ser o filho da Ayase é um absurdo. Esses trouxas criaram expectativas sem fundamento só pra depois ficarem decepcionados. Entretanto, depois de 17 anos ouvindo a mesma coisa, ele acabou se acostumando. Mas é aquele ditado que diz: quanto mais medíocre tu é, mais obcecado por talento você fica. Ele pode ser um fracassado, mas o moleque tem a beleza da mãe. Ele fala que sabe que não tem talento, mas de qualquer forma ele vai embora. O Armin ali aparece e fala que vai dar ruim. As R$3 tem expectativas naquele moleque. O cara segurou ele pelo ombro e disse que vai treiná-lo até que ele mostre o talento. Entretanto, ele tomou um chute no meio da nuca e caiu todo frouxo no chão. Ela manda que ele não ficasse assediando os novatos. Outras duas apareceram perguntando se ele realmente era filho de uma atriz, Kazuki, do programa Arte Performáticas, a estrela da campanha de teatro mundialmente famosa. A outra é Miwa, do programa Avançado, a campeã mais nova do show e a maior promessa do esporte. E por último e não menos importante, Niko-san, do programa esportivo, campeã invicta das artes marciais. Essas são as R$3 e as melhores alunas de cada programa do colégio. Tempo depois, a Kazuki ficou sabendo que ele foi péssimo em todas as provas, um completo fracassado, medíocre e sem talento, e infelizmente não tem lugar pra ele nesse colégio. Mas ele fala que tá tudo bem, afinal ele já tinha decidido que iria entrar pro programa de educação geral. Entretanto, elas não sabem se tem isso no colégio, mas como elas disseram antes, ele não é bem-vindo ali, então ele foi embora. Mas a Niko-san mandou que ele limpasse o dojo como um fracassado que ele é. Enquanto elas iam embora, a galera ficava falando que o filho da Subaru Ayase era só um medíocre. A tarde então caiu e a galera foi treinar no dojo e rapaz, o lugar tava impecável. O garoto pode ser um fracassado, mas ele manda bem na faxina. Quando ele era pequeno, queria que as pessoas elogiassem ele como elogiava sua mãe. Então ele estudou pra conseguir interpretar um papel igual a ela. Mas foi aí que ele percebeu que sua mãe era um prodígio e ele um medíocre. Ele tentou futebol, violino e computação, mas o moleque era horrível em tudo que ele tentava fazer. Por causa disso, ele acabou se afastando da sua mãe, mesmo ela sendo sua única família. Durante todo esse tempo, ele não havia percebido. Naquela época, ela vivia assistindo uma série em família que ela havia participado, na qual ela fazia o papel de mãe, algo bem discreto comparado à sua fama. Naquele dia, ele teve uma conversa de verdade com sua mãe depois de muito tempo. Foi aí que ele percebeu que sua mãe sempre quis uma família como aquela da série. Antes dela morrer, deixou escrito: querido Yu, desejo que você tenha uma família feliz. Com amor, mamãe. Uma família feliz? Ele não sabe como isso funciona, mas vai fazer o seu melhor. Então ele finalmente chegou na casa que ele vai morar, que é enorme. Não havia ninguém, então ele foi entrando. Ele ficou surpreso com a altura do teto daquele lugar e se pergunta quem realmente é o Nikadomo. Entretanto, havia gente na casa e pensou que ele fosse um ladrão. Ela deu uma bicuda, só não matou ele porque o moleque acabou tropeçando e caindo. Ele fala que não é ladrão e ela pergunta o que diabos o novato do colégio estava fazendo na sua casa. Era Niko-san, uma das R$3 que acabou tropeçando e deu de cara no chão molhado. O moleque aqui deu uma descanou e disse que até os gênios ficam de joelhos. Ele pegou a toalha e começou a secar o cabelo dela. Afinal, se prevenir de resfriado também faz parte das artes marciais. Entretanto, ela saiu correndo quando as outras duas chegaram. Quando elas viram nosso guri, se perguntaram o que ele estava fazendo na casa dela. A Niko-san disse que ele invadiu. Entretanto, ele recebeu uma ligação do Mikadomo perguntando se ele havia encontrado sua casa. É dito que sua falecida mãe, Subaru Ayase, era sua amiga e benfeitora. E por isso ele vai cuidar do nosso guri para que os talentos dela continuem vivos nele. Aliás, ele fala que também tem 3 filhas. A mais velha, Kazuki, Niko-san, a do meio, e a caçula, Miwa. Agora que nosso guri sabe disso, deve tratá-las muito bem. Essa é a história de como um garoto medíocre se tornou parte da família de 3 talentosas irmãs Mikadomo. Entretanto, no momento aqui parece um pesadelo. A Niko-san fala que já que foi uma decisão de seu pai, elas não podem simplesmente expulsar o garoto. A Kazuki não consegue acreditar que ele aceitou um fracassado como ele. E a Miwa não vai cuidar de gente burra. Nosso garoto não abaixou a bola não. Afinal, essa é a chance perfeita dele se tornar uma família. Ele se apresenta como Yu Ayase e vai morar ali a partir de agora e espera se dar bem com todas. Ele ia andando quando pisou na calcinha da Kazuki
Kazuki que tava jogada no meio da casa. Foi aí que ele reparou que a casa era um completo lixão. As garotas ficaram tudo suando frio. Rapaz, tinha uma catinga de podre vindo da louça acumulada há mais de um mês. A Nico-san fala que era a vez da Kazuki limpar. Entretanto, ela fala que não teve tempo. O Yu pelo menos vai catar os pratos quebrados e úmidos que por algum motivo estavam jogados ali no chão. Quando na verdade foi a Kazuki que tentou lavar, mas acabou desistindo no meio do caminho. O Yu então pergunta quem é que lava a roupa e ela fala que é a Miwa. Entretanto, tem tanta roupa que ela não sabe como lavar direito. Mas com certeza é muito mais fácil do que lembrar das regras do Shoji. Já que ele quer bancar o esperto, ela manda que nosso guri lave as roupas. Ele fala que vai fazer isso só pra não desperdiçar as anotações que ela fez na mão. Enquanto a Nico vai ficar encarregada pela faxina. Mas ela fala que ele já deve estar se achando maioral por estar expondo as suas falhas. Sendo que ele tirou 45 na prova de aptidão. Mas ele fala que na verdade foram 42. Além de ter ficado abaixo na média nas provas da turma avançada. Sem falar na apresentação no teste de arte que foi horrível. Enquanto elas debochavam, ele tava limpando a casa toda. Ainda falou que pode fazer isso quanto elas quiserem. Safado. A Nico-san fala que ele tá agindo de um jeito estranho. A Kazuki notou que ele tem uma aparência bem bonita. Dia seguinte, hoje ele não tem aula, mas não pode relaxar. Ele quer tomar café com elas pra se conhecerem melhor. Entretanto, ele começou a ouvir as explosões vindo lá de baixo. Era a Nico-san fazendo seu aquecimento matinal. Enquanto a Miwa tava perdendo numa disputa contra uma inteligência artificial. Ele pergunta pra Kazuki o que todo mundo tava fazendo. A louca fala que esse é o ritual matinal. Pra ele é como lavar o rosto e escovar os dentes. De qualquer forma, ela pede pra que nosso guri cuide da casa enquanto elas estarão fora. A Kazuki tem ensaio de teatro. A Nico-san, treino. E a Miwa, partida de Chong. Ele ao menos pediu pra que pudessem tomar café juntos. Mas ela mandou que ele saísse da frente, senão ela iria se atrasar. A Miwa tava mandando pra dentro 1 quilo de salgadinho e 2 litros de suco. E logo ela manteve a concentração absoluta no jogo. Sem nascer, ele deixou essas loucas pra lá e foi fazer seu café da manhã. Mas isso fez ele lembrar que era exatamente assim que sua mãe agia. Quando ele fazia o café da manhã, ela saía sem comer. Mas depois fazia um monte de comida somente pra ela. Se ele não conseguia lidar com sua própria família, quem dirá com essas 3? A Nico-san apareceu ali e perguntou de onde veio tanta comida. Ele fala que fez usando os ingredientes que estavam quase apodrecendo. Ela tava babando e ele perguntou se ela queria um pouquinho. Entretanto, ela fala que não vai começar a refeição horrível e desequilibrada. Tem carboidrato e gordura demais. Tem pouca vitamina B1 e precisa de mais 20 gramas de carne ou peixe. Ele pergunta se ela sempre conta os nutrientes quando vai comer e ela fala que sim. Afinal, você é o que você come. Foi aí que ele lembrou que sua mãe também fazia dieta pra conseguir certos papéis. A Kazuki faz isso pra ser estrela principal da trupe. A Miwa devora doce pra alimentar seu cérebro. Prodígios pode ser tão egocêntricos ao ponto de não enxergar mais nada. Ele se pergunta quando foi que ele começou a ter medo da sua mãe. Ele parou de falar com ela porque não conseguia entender o que passava na cabeça dela. Os 3 saíram correndo pois estavam atrasados para seus afazeres. Entretanto, na saída, Yu bateu a porta com força e perguntou se ela não estava esquecendo de nada. Elas procuraram e falaram que não e ele estava metendo louco. Foi aí que ele mandou que elas tivessem um bom dia. Elas foram embora tentando disfarçar, mas não conseguiram. No fundo, elas gostaram bastante. Enquanto nosso guri recebeu uma ligação do Nika Dono. Resumidamente, ele fala que não vai demorar até que suas filhas enfrentem seus próprios obstáculos. Basicamente, o destino de todo prodígio. Ele fala que quer que o Yu seja a mão amiga das suas filhas. Se ele ajudar ela a superar seus obstáculos, provavelmente irão se abrir pra ele. Mas ele se pergunta como é que vai ajudar, sendo ele um medíocre. Episódio passado, vimos que nosso garoto vai ter que cuidar daquelas 3 loucas sozinho. Pra começar, a Kuzuki tá enfrentando uma audição muito difícil. A Nico tentando novamente conquistar o título nacional de karatê. E a Miwa uma partida decisiva de Chong logo em breve. Mas nosso garoto vai enfrentar tudo isso com elas. E assim vai criar a oportunidade perfeita pra se aproximarem. O Yu fala que vai dar o seu melhor, mas será que elas realmente precisam da ajuda dele? É dito que ele é a média em tudo que faz, ou até pior. Literalmente um garoto comum que não sabe que vai conseguir ajudar essas 3 garotas no auge do seu desempenho. Parece que elas se esforçam até no fim de semana. E eu aqui com preguiça de fazer 2 roteiros em um dia. Ele se pergunta o que vai acontecer caso elas acabem falhando por conta da sua ajuda. Ele ainda nem começou, mas já tá imaginando o julgamento que vai cair pra cima dele. Provavelmente ele só vai fazer aquilo que está dentro do seu alcance. Mas antes é preciso que ele se conheça melhor. E pra isso é necessário fazer uma refeição em família. Naquela tarde, a Nico foi a primeira a voltar pra casa. Ela acabou soltando um berro porque esqueceu que tava morando com o Yu. Enquanto ele tava muito cheio de fazer a janta. Ela já ficou toda coradinha. Ele pergunta se ela vai querer experimentar um pouquinho. Ela ficou meio bobinha, mas logo perguntou se ele tava tentando comprar ela com comida. É uma pena, mas ela comprou sua própria comida e não vai comer essa gororoba que ele fez. Depois disso, ela foi tomar um banho. Secou o cabelo, passou um creme no rosto e rapaz, o Yu tava tentando botar fogo na casa. Parece que ele levou a sério o papo da gororoba porque o moleque tá com 30 livros de culinária na mesa. A Miu apareceu e ele falou que tava preparando jantar pra todo mundo. Ela pergunta qual é o problema desse trouxa, enquanto a Nico tá chamando ele de patético que tá querendo chamar atenção.
atenção. No passado, a refeição era preparada por um chefe renomado, mas as três se recusavam a comer. A Nico fala que ela controla tudo que entra no seu corpo. Alimento com proteína magra, cálcio, vitamina C e minerais. Entretanto, ela não consegue esconder a vontade de comer a comida do Yu. Ela desceu de fininho só pra dar uma olhadinha, mas ficou surpreso com a refeição equilibrada que foi feita para atletas. Contém 32,4 gramas de proteína, 72 miligramas de vitamina C e 250 miligramas de cálcio. O moleque caiu duro no chão. Ele fala que adaptou a receita feita por um nutricionista e adaptou perfeitamente pra Nico. Ele fez tudo isso só pra mim. Ah, não é você que decide isso. Ela fala que vai dar uma mordidinha só pra não ser ignorante. Ela mordeu ali e falou que não é ruim, dá pra comer. A Miwa tava de longe babando na escadaria. Do nada, esse maluco apareceu. DH 660 miligramas. Ele venceu e ela sentou pra comer. A Nico pensa que ele fez uma refeição especialmente pra Miwa. Ela fala que já fez muito tempo desde a última vez que viu a Nico sentada na mesa. Agora que ela tá ali olhando, parece que ela engordou um pouquinho. A Nico fala que ela também engordou, mas ela fala que tá tudo bem, pois seu cérebro consome todas as calorias. A Kuzuki chegou e perguntou o que tava acontecendo ali. Ela ficou surpresa com as duas sentadas na mesa comendo uma refeição. Arroz integral com risoto, vegetais amarelos e verdes. Vitamina A, B2 estimula as células para manter sua pele saudável. Toda essa refeição foi pensada somente na sua beleza, esse maluco fala. Ela fala que ele é esperto, conquistou as trouxas com comida. A Nico fala que ele não fez nada de errado. A Kazuki então fala que a cena é reconfortante. Uma família normal fazendo a refeição normal. Entretanto, isso não é pra ela. Nem essa mesa, muito menos essa comida feita por um Zé Ninguém. A Nico ficou com pena e se ofereceu pra comer a refeição dela. Entretanto, Ciro ultrapassou seu limite de carboidrato em 48,5 gramas. Se você ceder às emoções e comer com raiva, vai acabar engordando. A outra tá se perguntando se ele quer ou não quer que elas comam a porra da comida. Mas ele fala que tá tudo bem, pois vai começar a monitorar tudo que entra no corpo da Nico-san sem piadinha nos comentários. Eu acho que ela entendeu errado porque ela ficou toda vermelha. Depois disso, se passaram 3 dias e nada funcionou. Pra ele, tá sendo muito difícil se aproximar da Kazuki. Do jeito que tá, ele não vai conseguir conhecer, imagina ajudar. Nesse caso, ele vai ter que tomar uma iniciativa letal. Enquanto isso, a Kazuki tava rodeada de mulher bonita e eu era assim no colégio. Eu não podia chegar que as garotas corriam tudo pra cima do armário. Essa mulher é extremamente popular e também a melhor aluna de artes cênicas. O Yu apareceu chamando por ela, enquanto a garotada tava falando que ele era aquele moleque sem talento nenhum. Ela manda que ele não se aproxime dela, pois vai acabar apagando seu brilho. Mas ele fala que isso é muita maldade. Ele passou a noite inteira tentando fazer ela ceder às suas investidas. Ela ficou toda vermelha e as pessoas começaram a entender errado. Ele vai ver só quando chegar em casa. Mas ela não percebeu que acabou deixando escapar que eles estão morando junto. O Yu meteu foi o pé, foi pedir ajuda pra Nico-san. Mas só de lembrar que ele havia dito que iria monitorar tudo que entrasse no corpo dela, ela ficou pistola de raiva. Já tá agindo como se tivesse vencido, miserável. Ela botou ele pra correr só com a pressão da sua áurea. Agora ele vai buscar ajuda com a Miwa. É a última opção. Na sala ela tava jogando aquele joguinho lá que eu esqueci o nome, mas parece dama. As garotas ali da frente tava com dificuldade em encontrar a resposta de uma questão, mas a Miwa deu a resposta fácil. É tipo 1 mais 2 ser 4. Entretanto, elas ficaram tão sem jeito que foram embora da sala. A Miwa é realmente muito inteligente, não é à toa que chamam ela de princesa. Entretanto, o Yu percebeu que ela estava isolada no canto da sala. Então ele resolveu chamar ela pro almoço. Entretanto, ela recusou e saiu andando. Na verdade, ela não queria que ele tivesse visto ela daquela maneira, mas nosso garoto, insistente, saiu correndo atrás dela. Eles correram pelo colégio todo, mas o Yu notou que ela tava correndo no mesmo ritmo que ele. Tempo depois, os dois caíram mortos de cansaço. O Yu fala que ela não é muito boa em esporte e ele também não fica muito diferente não. Ele também percebeu que ela é do tipo quieta na sala, mas na verdade ela só não consegue acompanhar o nível das suas colegas. Ela não vê sentido nas conversas sem graça de adolescente e na verdade ela nem quer entender. Ela é uma das 3 reais, muito diferente das outras estudantes. O Yu fala que consegue entender ela. Isso porque ele também é um real. Realmente fraco, realmente baixo, realmente inútil. Além disso, a aparência dele que ele herdou da sua mãe é uma propaganda enganosa. Ser diferente pode doer, mas às vezes também é aquilo que torna você único. Unicamente trouxa. Ele não tá muito longe, mas também não tá muito perto. Na verdade, eu já nem sei o que esse moleque tá falando. A Miwa manda que ele não tente dar lição de moral sem saber o que ele tá falando. Mas no fundo, ela gostou e chamou até ele de idiota. Tempo depois, ele disse que tava querendo conquistar a Kazuki, mas ele não sabe por onde começar. A Miwa fala que
quando ela tinha apenas 3 anos, pediu em segredo pra sua mãe preparar uma comida somente pra ela. O Will não consegue parar de tremer. Como é que funciona o cérebro dessa menina, rapaz? Mas graças a isso, ele conseguiu encontrar uma direção. Provavelmente a Kazuki queria comer algo preparado pela sua mãe, mas ele não sabe o que foi que ela preparou, né? Então não vale de nada. A Kazuki apareceu ali, acabada, literalmente, acabou desbanhando de febre. Tempo depois, ela só fala que tava um pouco cansada, mas a Miwa colocou a mão ali na testa dela e queimou a mão da menina. É lógico que o nosso garoto fez um mingauzinho só pra ela se alimentar. Entretanto, ela colocou todo mundo pra fora, enquanto ficou se perguntando por que ela não consegue se manter saudável. Mas ela sabe que fica doente facilmente. Além do mais, ela tá com o papel principal. Então os ensaios são bem puxados. O Yu fala que tá tudo bem. Ela só precisa manter o corpo quente, aquecido, comer bastante e descansar. Entretanto, ela não tava tocando na comida que ele fez. Então ele foi lá e chutou a porta. Mas ela mandou que ele parasse de incomodar. Entretanto, ela caiu em cima do nosso garoto. Mas esse moleque aí não tem força nem pra segurar ela. Ele fala que desse jeito ela vai acabar perdendo muitos ensaios. Sendo assim, ele sugeriu que seja o seu parceiro de ensaio até que ela melhore. Afinal, ele é o filho da atriz Subaru Ayase. E ele estreou apenas com 2 anos, enquanto a Kazuki foi com 6. Ela vai ser o príncipe, enquanto ele vai interpretar a princesa. Entretanto, nas 2 primeiras palavras, ele já foi expulso do quarto. O moleque é um fracasso total. Ele estreou com 2 anos, mas falhou em tudo que foi coisa. A Kazuki fala que ele é o tipo que vive da fama dos pais. Nunca soube o que é fazer esforço de verdade, por isso é chamado de fracassado. No dia seguinte, ele tentou de novo, no outro também, no outro também. Mas o moleque não melhora em absolutamente nada. A Kazuki fala que ele não tem ideia do que é necessário pra ser um profissional. Todo mundo espera que ela brilhe. O fracasso não é uma opção. Ela foi até a sala e notou que nosso garoto estava assistindo um filme ou uma peça que ela havia participado. Depois de passar o dia inteiro no colégio, pela tarde ter feito todas as tarefas de casa, ele ainda teve tempo pela noite pra fazer aquilo. Bom, tem gente que não melhora nem com todo o esforço do mundo. Dia seguinte, o moleque continuava horrível, mas hoje ela decidiu dar continuidade, né? Tocou no coração da mulher. E parece que fez efeito, porque pela primeira vez o moleque conseguiu expressar sentimentos em uma palavra. Nosso garoto até chorou. 14 anos fracassando e ele finalmente conseguiu atuar com sentimentos. Até nossa garota ficou contente, mas ela espera voltar logo a atuar, porque com esse ideia não tá dando mais não, viu? É só regresso. Entretanto, ela pediu um favor, cheia de vergonha. Ela vai comer sua comida, mas com uma condição: que ele não coloque cenoura, pimentão, cogumelo, berinjela ou melão de São Caetano. Esse tempo todo ela só não tava querendo assumir que é fresca pra comer comida. Parece até uma criança birrenta. O episódio aqui tudo é culpa daquela série de TV. O Yu já decidiu o que ele quer e chamou pela Nico, que pensou que ele queria ficar com ela, mas ele só quer que eles troquem as informações de aniversário. Isso porque ambos estão no 2º ano do ensino médio, mas ele não sabe se ela é sua irmã mais nova ou sua irmã mais velha. Ele quer saber quando ela nasceu, ele fala que nasceu em dezembro. Entretanto, elas mandou que ele calasse a boca, pois nunca vai ser mais do que um parasita. Elas foram embora, ele ficou ali com a cara de trouxa. Tem a pessoa de comprar o pão pro café da manhã, mas ela manda que ele não fique chorando por qualquer besteirinha que ele faz. Mas ele fala que isso é muito importante. Entretanto, ele percebeu que ela tava só de toalha e falou que desse jeito ela vai pegar um resfriado. Ela saiu correndo, mas acabou trombando com a Miwa, que notou que ela tava muito vermelhinha. Ela fala que é porque estava tomando um banho quente, mas ela só ficou lá por 5 minutos, a Miwa fala. Olha, pra ela ficar envergonhada nessas alturas. A não ser... Mas a Nico fala que ela já tá pensando demais. Além disso, naquele dia ela não tava peladona. Deixou até as roupas cair e mandou que ele dobrasse tudo de novo. Enquanto ela ficou se perguntando o que acabou de acontecer ali. A Nico fala que agora ela também ficou meio corada. Mas ela fala que seu rosto sempre foi assim, não é o que ela tá pensando. A Nico pergunta se é verdade ou ela também tem alguma quedinha por... Mas antes de terminar, a Miwa pergunta como assim você também... Que ela vai se ferrar com esse cérebro gigante. A Kazuki apareceu ali também. Nosso guri pediu ajuda dela pra colocar a panela no armário porque era muito baixinho. Ela fala que hoje tá de bom humor, então vai fazer isso pra ele. Ele agradeceu e ela ficou. Fizeram que iria apanhar agora era ele. Entretanto, a casa já havia virado um lixão. O Will pensa que a vida real nunca vai ser igual à televisão. Mas na primeira vez que eles comeram junto, foi bastante divertido. Ele espera poder passar mais tempo com essas 3 malucas, embora ele vá precisar desse tempo pra lidar com as maluquices dessas 3. Fica aqui uma com muito carinho. Ele fala que até agora apenas se preocupou com a maneira de se aproximar delas, mas a parte de ser família, pensando no que elas também querem fazer. Um torneio e a Miwa tem as preliminares. Ou seja, nosso guri vai ser responsável por cuidar da casa. Mas no colégio ele só consegue pensar que cada um vai pro seu lado. Mas olhando o destino da Miwa, ele notou que ficava na região de Toroko, na mesma região da apresentação da Kazuki e do torneio da Nico. Hotéis bem avaliados, então elas devem gostar. Mas a Miwa fala que não sabe que vai gostar não. A moça ali deu os parabéns pela vitória e disse que já sabe quem vai ser o seu próximo adversário. É dito que ela é uma mestra de 4º grau e vai ser um desafio até mesmo pra ela. Indo pra casa, a Miwa fala que vai treinar com aquele IA quando chegar no hotel. Foi aí que ela notou
logo que aquele lugar era o mesmo da foto. Isso faz ela lembrar do passado, mas não é que importe pra ela. Chegando no hotel, ela procurou pela recepção e notou que a Kazuki tava ali também. E se não fosse o suficiente, a Nico, já que elas não têm tempo o suficiente pra conversar, ele arrumou esse tempo. Basicamente, ele reservou o mesmo quarto pra todas elas. A Kazuki pergunta se algum imaginou que elas diria isso. O festival tem um santuário famoso dedicado à sorte dos competidores, mas a Nico fala que somente competidores inseguros feito ele que precisa de sorte pra vencer. Você faz Kazuki escolher um kimono preto mostrando seu pescoço de coqueiro de um rateira feito um gato. Agora a Nico-san, uai. O Yu pergunta se ela não gosta de kimonos. Ela fala que não e pediu pra que ele deixasse ela em paz. Afinal, ela ficaria muito estranha de todo jeito. Mas a dona da loja discorda completamente. Ela escolheu um kimono padrão jeans ousado e marcante. O tecido rosa e com flores é fofo demais e muito... Essa daí vai arrasar corações no festival.